Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje eu vou gravar um vídeo tipo um desafio, né? Como já viram no título, né, na capa do vídeo, fazer uma maquiagem usando só produtos líquidos e cremosos, ou seja, sem nada em pó. Então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Bom, o que eu pensei assim, é que talvez seja um pouquinho assim, a maior dificuldade a princípio nesse vídeo é não selar, né, a base, os produtos com o pó. Então, nós, para solucionarmos isso, né, primeiro eu vou usar um primer para tapar os poros aqui e dar uma leve preenchidinha aqui nas linhas de expressão para tentar evitar acúmulos aqui do produtinho nessas linhas. Não vai fazer com que não acumule nada, mas vai dar uma amenizada aqui. Estou usando esse da Mari Maria, né, que é um primer que eu gosto bastante. Mas eu vou usar uma quantidade bem pequena, só nessas áreas aqui onde eu tenho um pouquinho mais de poros e em cima das linhas de expressão que são mais marcadas. Como eu não vou selar, eu vou escolher uma base que seja um pouco mais mate, né, já que não vou poder pôr pó em cima, para ela mesmo sozinha se segurar, né. Então a base que eu vou usar é essa base da Dalla aqui, que ela é uma base assim, que das que eu tenho, eu acho que é uma base assim, que seja mais mate, mas que não marque tanto assim também, de deixar minha pele extremamente seca a ponto de ficar feio, né. E eu hidratei minha pele, apesar de tudo, né, eu usei um hidratante, né, antes de começar a maquiagem, porque eu não faço maquiagem alguma sem ter hidratado antes. Então eu espalhei uma camada nem muito grossa, nem muito fina. Se eu faço uma camada muito grossa, quando a gente usa pó, quanto mais grossa a camada de base, talvez mais pó a gente precise usar para selar. Então, como eu não vou selar, eu procurei fazer uma camada mais fina, né? E como ele é uma base mate, ela já tá ficando sequinha. Agora, pro corretivo, eu vou usar esse daqui da Tracta, que ele é o corretivo, apesar do nome ser Radiance, pra mim ele ficou um corretivo levemente seco. Então, eu vou usar só um pouquinho aqui para aumentar um pouquinho a cobertura nessa região dos olhos. E não vou pôr muito para não marcar demais as linhas de expressão. E aí então, para contorno, né, de contorno cremoso, o único que eu tenho aqui é esse bastãozinho da Mary Kay, é um contorno em creme mesmo, né, ele é em bastão, ele pode ser aplicado aqui assim direto, mas eu prefiro, para fazer um contorno mais suave, não muito marcado, pegar ele aqui assim com o pincel e ir espalhando. Por isso que eu gosto, assim, com o pincel eu tenho um pouquinho mais de controle sobre a quantidade que eu aplico, onde eu aplico. E eu tô usando um Duo Fiber pequenininho. E depois acho que eu vou finalizar com um Duo Fiber maiorzão, assim, pra completar o esfumado dele. E de blush cremoso, eu vou usar o da Nina Secrets com a Eudora, porque é um dos blushes que eu mais gosto no geral, assim. Eu vou pegando normalmente com um pincelzinho e aplicando aqui. E aí de iluminador em creme, eu tenho esses iluminadores aqui da Mary Kay também. Eles são iluminadores em creme, né, em bastão. Eu tenho 3 cores, a cor que eu vou usar é a prata, né, silver. Eu vou pegar com o dedo, né, e vou dando batidinhas aqui na região do iluminador mesmo, para não marcar, não arrastar e não tirar o produto que tá embaixo. E ele vai se espalhando bem, ele é um iluminador que assenta bem aqui assim. Eu pego um pincelzinho de iluminador limpo e dou só uma batidinha assim nas bordinhas dele pra sentar mais e esfumar as beiradas dele. E a pele tá pronta, né? Porque seria a hora de eu colocar o pó, né? Então não tem pó, a gente termina por aqui a pele.
De sobrancelha, eu vou usar essa pastinha, né, cremosa da Visela. Eu preenchi com um pincelzinho chanfrado e depois eu dou uma esfumadinha com um pincelzinho meio tipo pentinho pra assentar, colocar os pelinhos no lugar e esfumar um pouquinho esse gelzinho. Agora nós vamos para os olhos então, né? Há um tempo atrás essa talvez seria a parte mais difícil, né, de fazer uma maquiagem sem pó, porque antigamente a gente só tinha sombras em pó, hoje nós temos uma versatilidade muito grande de sombras em creme. A primeira opção seria essa paleta aqui, né, da Mojave, que ela é uma paleta em mousse, ela não é pó. Se a gente pegar aqui, ó, vamos ver se dá pra ver a textura da sombra, ó, a gente apertando aqui, eu sei se dá pra ver que o dedo afunda, ó. Faz aqui, ela é uma sombra em mousse, ela é uma sombra em mousse mesmo, uma sombra cremosa. Mas eu não vou usar essa paleta, porque como eu já disse em alguns vídeos atrás sobre ela, que ela não tá na minha lista de preferência, porque apesar dela ser uma paleta assim com umas cores bem bonitas e tal, é até fácil de espalhar pela textura em mousse, o que acontece? Por ela não ser exatamente em pó, né, para ela ter essa textura em creme, ela marca igual assim, por exemplo, ó, igual o corretivo aqui tá marcando nos vinquinhos, depois de um tempo assim, um tempo curto inclusive, ela faz isso aqui com a sombra. Então, para usar ela, eu consigo usar desde que depois eu coloque ou um pó translúcido ou uma sombra em pó, alguma coisa por cima. E como hoje nós não vamos fazer isso, então vai ficar meio complicado usar ela. Aí o que eu vou usar então? Porque nós temos também as opções de sombras líquidas, né? E o que eu tenho aqui é essa infinidade aqui, né? Eu tenho muitos BT Velvets, né? Que são sombras líquidas, né? Nada mais do que sombras líquidas cremosas. Eu não tenho todas as cores, né, que já foram lançadas do BT Velvet, mas como deu pra ver, eu tenho muitas. Então eu vou fazer um trabalhado aqui com os BT Velvets. E mesmo não sendo uma sombra em pó que eu vou usar, né, eu vou tirar os vinquinhos aqui pra não marcar. Então eu vou começar usando o BT Velvet marrom, né, a cor é brown mesmo, né, no côncavo aqui. A gente põe uma gota só e olha lá que eu acho que já foi muito, inclusive. O BT Velvet é uma sombra que eu gosto muito de trabalhar, porque apesar, né, dela ser líquida, depois que ela seca, ela fica seca e ela não faz aqueles vinquinhos, né? Ela fica bem seca mesmo e demora pra... ela fica bem resistente, né? Já aconteceu, às vezes, de eu tirar excesso na mão aqui assim e não sai com a água, né, e tal. Então é uma sombra que eu gosto bastante. E eu uso bastante também para maquiagem artística, né? Quando precisa fazer desenhos coloridos e tal, eu uso bastante essa sombra. E agora eu vou vir com o BT Velvet Blackberry e vou colocar ele bem pouquinho, tirando até o excesso aqui do pincel, aqui embaixo, rente à raiz dos cílios, é que subindo um pouquinho assim na diagonal. E com um pincel bem pequenininho de esfumar, eu vou esfumar ele seguindo esse sentido mesmo, diagonalzinho aqui, quase como se fosse um delineado. Vou tirando o excesso do pincel numa toalhinha e esfumando assim. Se precisar pegar mais, a gente pega, né? O ideal é pegar mais se precisar do que pôr muito de uma vez e depois ficar em excesso e a gente não consegue tirar. Porque o BT Velvet, por ser uma sombra muito pigmentada, às vezes corre esse risco, né? E é difícil tirar depois. E quando eu vou pegar, às vezes, um pouquinho mais, eu pego até aqui, assim, ó, do cabinho do pincel mesmo, pra vir bem pouco produto. E aí, tá feito, então, esse esfumado que deixa um leve alongado aqui. O que eu queria era deixar assim mesmo, com esse tom aqui no canto interno. Eu sei que os BT Velvets têm uma cor que é dessa cor, quase da cor da minha pele, né? Só que eu não tenho ele. Se eu for fazer com corretivo, deixar assim, ele vai ficar acumulando aqui. Então, eu vou ter que colocar o branco, vai ficar mais claro do que eu planejei, do que eu gostaria, né? Mas, eu vou colocar bem pouquinho, que ele faz quase como, né, tipo, como se eu fosse selar, né? Porque o BT Velvet, ele seca, e aí ele não faz esses acúmulos dos vinquinhos. E aí eu vou esfumando pra dentro aqui assim, cobrindo toda essa área, bem pouquinho mesmo. Principalmente a região aqui onde faz o vinco do corretivo. Eu peguei
essas duas sombras cremosas, né, sombras líquidas de glitter, né? Não é bem glitter, elas são cintilantes. Acho que eu vou colocar um pouquinho dessa daqui, que é da Ruby Rose, Shine Diamante Glow. Mas eu vou pegar bem pouquinho, eu vou pegar com o pincel e vou esfumar bem pouquinho aqui em cima de onde eu passei o branco. Só para dar um brilho bem discreto aqui. E embaixo eu vou pegar o BT Velvet, o Blackberry, que é o mais escuro, com um pincelzinho lápis e vou aplicar aqui rente a linha dos cílios. E depois esfumo com um pincel fofinho pequenininho. O canto interno, né, para ficar clarinho, né, luminoso, eu vou usar o branco. E o brilho também, né, um pouquinho de brilho para igualar com a parte de cima, bem aqui no cantinho da lacrimal. Se quiser pegar um pouquinho do iluminador cremoso com um pincelzinho limpo e dar uma leve esfumada aqui abaixo da sobrancelha também, para trazer só um pouquinho de cintilância aqui, fica bonito. Máscara de cílios, né? Sem segredo, é um produto cremoso. E o batom também não tem muito segredo, né? É um produto cremoso, tanto o lápis de contornar os lábios quanto o batom, ou gloss, ou seja lá o que for, são cremosos, né? Eu vou usar um lápis mais ou menos da cor que é um levemente nude, né, pro meu tom de pele. E dentro eu vou passar um batom líquido. Ele é mate, mas é líquido, né? Tomzinho mais claro do que o contorno. E depois eu vou passar um glossinho desses, ele é transparente com uns brilhinhos, né, tipo uns glitterzinhos. E a maquiagem tá pronta, então, usando só produtos líquidos ou cremosos, né, sem nada em pó. Eu tô numa vibe, né, que a gente até brinca, né, tô viciada em pedra. Tô numa vibe de colar pedra em tudo quanto é maquiagem, né? Nessa maquiagem eu não vou colar por motivos óbvios, né? Óbvios, já que as pedras não são líquidas nem cremosas. Apertando o dente. Então, elas não podem entrar nessa maquiagem. Mas eu até colaria, né? Se fosse o caso, umas pedrinhas aqui pequenininhas, bem aqui no canto interno e no canto externo. Mas independente disso, a maquiagem tá bem bonita, assim, a pele tá bem sequinha, né? Essa base que eu usei é uma base bem mate, mas mesmo assim eu selaria pelo menos a região aqui do nariz e do queixo para que a maquiagem durasse mais. Quando eu uso esse tipo de base mate, eu realmente não selo muito não. Nessas outras regiões aqui, eu acabo jogando só o que tá de resto no pincel mesmo, de pó, né? Eu não uso muito pó, então... Assim, é uma maquiagem que eu vou ficar com ela o resto do dia, eu vou sair e tudo. Talvez eu coloque depois um pouquinho de pó nessa região, como eu falei, porque agora devem ser umas, tipo, 3 horas, 3 e pouco da tarde, eu tô sem relógio, não tenho muita noção, né? Mas eu vou sair lá pelas 5h30, 6 horas e vou ficar fora de casa até umas 10 horas. Então, para que essa maquiagem dure realmente todo esse tempo, eu vou precisar de um pouco de pó. Porque o pó, de uma forma ou de outra, mesmo que quem a gente não goste muito de usar pó, ele aumenta a durabilidade da maquiagem. Então, essa maquiagem tá bonita, assim, ela vai durar relativamente bem por causa, como eu falei, né, a base é mate, ela já tá sequinha, mas o pó vai fazer com que, se eu colocasse um pouco de pó aqui, ele ia fazer com que essa maquiagem durasse um pouco mais. Mas fora isso, assim, tipo, a maquiagem está ótima. Eu sairia tranquilamente, assim, sem pó, se fosse pra ficar menos horas, né, tipo até umas 4 horas só com essa maquiagem, realmente não teria necessidade de pó algum. Talvez eu colocasse um iluminador em pó pra ficar um pouquinho mais forte, porque eu gosto de bastante brilho. E talvez aqui nos olhos, talvez um pouquinho mais de brilho, não sei, porque eu sou a louca do brilho, né. Mas fora isso, o resto da maquiagem pra mim tá... no ponto já, não precisaria de mais nada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, da brincadeira, né, tipo do mini desafio, né, e desse tutorial, né, porque não deixa de ser um tutorial principalmente para os olhos, né, uma opção de maquiagem um pouquinho diferente, né. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário para ajudar engajamento, porque
A gente vê até as blogueiras que já são mais antigas, que tem bastante inscritos falando, né, que o algoritmo do YouTube tá meio complicado, não tá entregando vídeo, não sei o que. A gente que tá começando, então precisa muito mais disso, né? Comente aqui, nem que seja só um coraçãozinho, um joinha ou qualquer coisa, né? Mas coloca 1, 2 comentários para fazer com que o YouTube veja que esse vídeo é legal, né? Então comenta, compartilha, manda para alguém e deixa um like. Um grande beijo então e até o próximo. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.